Para você. Qualquer pessoa pode monitorar os resultados à distância através de um computador. A arquiteta Ana Georgia é a mãe de Pedro. Ela acompanha a medição da temperatura do garoto. Primeiro na testa. Veja o resultado, 37,4 graus, o que já deixaria qualquer mãe preocupada. Depois na axila. Então, nós temos aqui uma nova temperatura, 36,1. Então, vocês viram que a dificuldade é muito grande. Ou seja, dependendo do tipo de termômetro, a Ana ia estar levando o Pedro no hospital preocupada, ou poderia o Pedro, infelizmente, ter uma infecção que não foi identificada. Mas afinal, qual é a temperatura certa do Pedro, hein? A resposta é indicada pelo novo sistema. Pedro recebe um pequeno adesivo na testa. 36,6 graus. Uma diferença de quase 1 grau em relação ao primeiro resultado. A informação sobre a temperatura de Pedro poderia chegar à mãe imediatamente, mesmo longe de casa. Basta conectar o aparelho a um celular para receber o alerta como sinal sonoro, por exemplo. A mãe de Pedro já imagina o que vem pela frente. A gente age com noites mais tranquilas, né? Porque não fica levantando toda hora para ver qual que é a temperatura, já tá mais segura. E às vezes acaba até medicando, dando algum antitérmico, desnecessariamente, né? O termômetro convencional foi muito importante para a história da humanidade. Mas, por melhor que seja, não consegue captar a real temperatura do corpo. Isso acontece porque o corpo humano é coberto por camadas de gordura, o que impede que a temperatura seja registrada de forma exata pelos termômetros. Esse problema se agrava quando o paciente é um pouco mais gordo. São 300 anos da incapacidade de medir corretamente a temperatura interna do corpo. 37,2. Quem faz essa revelação surpreendente é o físico e médico brasileiro Mark Abreu. Ele estudou o assunto durante mais de 2 décadas no centro de pesquisa que comanda na Universidade de Yale, uma das mais prestigiadas do mundo, nos Estados Unidos, ganhadora do Nobel de Medicina e Fisiologia de 2013. Mark Abreu descobriu 2 túneis no cérebro, espaços com calor e luminosidade, que permitem medir a temperatura do corpo de forma contínua. A temperatura nada mais é do que uma forma de luz, só que num comprimento de onda diferente, um comprimento de onda não visível. Os túneis têm 7 centímetros cada um. Eles partem do centro do cérebro, atravessam a parte frontal e terminam no canto superior dos olhos, entre a testa e o nariz. Pontos exatos, sem gordura, ou seja, sem nada que obstrua a medição. 2 janelas para o cérebro, um indicador natural de temperatura do corpo. A descoberta ganhou o nome de BTT, as iniciais em inglês para túnel de temperatura cerebral. Basicamente, o que eu descobri de uma forma simples é o local no cérebro, no crânio, que gera essa luz que nós captamos e que nesta informação térmica, né, existem toda a fisiologia e mesmo a patologia do corpo. Então, no que passei aqui para baixo, olha o barulho. Aumentando. Logo depois de encontrar os túneis, o médico brasileiro ajudou a desenvolver os equipamentos que conseguem captar a temperatura diretamente do cérebro. Todos eles já foram testados e aprovados pela exigente FDA, a Agência Reguladora de Alimentos, Remédios e Produtos Medicinais dos Estados Unidos. O Brasil é o segundo país no mundo a testar a invenção que já revoluciona a medicina. Eu também participei dos testes. Primeiro, a minha temperatura foi medida com o termômetro comum. Vamos ver se ele consegue superestimar 36 graus. Vamos fazer uma medida, né? Aqui no caso, no ouvido.
36,6, ou seja, nós tínhamos 36 axilar, 36,6. Então, vamos ver, vamos pegar um outro e vamos fazer uma medida aqui, 36,7, ou seja, né, praticamente você está jogando não um bingo, você pode escolher, né, e elas nunca se repetem. Agora medimos a minha temperatura com o termômetro do futuro, o BTT. Qual o valor na tela? Ou seja, 35,5. Existem consequências graves dessa superestimação. É você ir no hospital e receber antibiótico terapia desnecessária. É você ir no hospital e fazerem diversas coletas de exames de sangue também desnecessárias. Estudos realizados em UTIs e hospitais americanos comprovaram: o termômetro do futuro é uma arma poderosa no combate à infecção hospitalar, doença que mata no Brasil mais de 100 mil pessoas por ano. O motivo é que o primeiro sinal de uma infecção é a febre. Você entrou num hospital, você dormiu, você teve febre, a febre não vai te acordar, pelo contrário. Se nós tivéssemos uma monitoração contínua da temperatura, você então poderia identificar um momento exato daquela febre, do momento que houvesse a presença, né, dessa infecção. Mas o BTT também ajuda quem está completamente saudável. É o caso dos atletas. O calor e o superaquecimento do corpo durante uma prova esportiva podem afetar o cérebro e até causar a morte. Por pouco, isso não aconteceu com essa maratonista suíça nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Todas essas, vamos dizer assim, informações, elas permitem que você atinja a hidratação inteligente. O que é hidratação inteligente? É você fazer uma ingestão de líquido de acordo com a necessidade do seu cérebro. Porque se você tiver excesso de água também, você vai ter problemas. Gustavo Guimarães, da Seleção Brasileira de Polo Aquático, testou o medidor da temperatura cerebral. Ele correu na esteira durante 30 minutos. No final, o termômetro do futuro deu o alarme. Mais de 37 graus. Está na hora do Gustavo beber água. Essa nova experiência foi muito boa para saber que a gente vai poder trabalhar com mais segurança, procurando uma performance maior, sabendo que eu vou ter que me hidratar no momento correto, uma dosagem correta para não ou ter o excesso ou ter a falta do líquido no meu corpo. Um atleta de fim de semana talvez seja a grande aplicação disso. Através de um dispositivo muito simples que ele coloca na região superior do nariz, ou via óculos, ele vai ter um ponto onde ele está sendo realmente submetido a uma sobrecarga maior e uma necessidade de ele fazer uma hidratação naquele momento, cuidando assim de uma forma muito mais apurada da sua saúde. Outro ponto positivo dessa nova descoberta pode melhorar ainda mais a qualidade de vida das mulheres. Num futuro próximo, elas poderão deixar de tomar anticoncepcionais, as conhecidas pílulas para não engravidar. Medicamento esse que pode provocar doenças como câncer de mama, de útero, de fígado e trombose. Ou seja, a mulher poderá ter o seu próprio anticoncepcional natural, criado por ela mesma. Está aqui, ó, dentro do cérebro feminino. A dentista Michele Ziroldo faz tratamento para engravidar há 2 meses. Ela também testou o BTT. Com a ajuda do equipamento, o Dr. Mark conseguiu traçar as primeiras curvas térmicas do cérebro da Michele, que representam a fase pré-ovulatória e ovulatória. É isso mesmo que você ouviu. Quando a mulher ovula, está fértil, a temperatura do cérebro muda. Nós sabemos que 36 horas antes da ovulação existe uma alteração da temperatura, uma queda inicial, depois uma elevação que mantém por um período de 10 dias, desde que não haja a gravidez. Essa técnica de avaliação de temperatura parece que consegue identificar a janela da ovulação com mais precisão.
é você poder em casa conseguir fazer um acompanhamento de temperatura, é muito importante. Da geração de uma nova vida para uma situação que pode matar. O primeiro bombeiro brasileiro a testar o termômetro do futuro foi o soldado Carvalho. Ele se prepara para enfrentar o fogo e tem o sensor capaz de monitorar de forma contínua a temperatura do cérebro. O sensor está nessa armação de óculos, só que sem as lentes. Daqui sai o sistema, né, de rádio para nossa monitoração. Em um incêndio, o superaquecimento pode primeiramente causar um desmaio e depois a morte. Por isso existem tantas histórias de bombeiros que morrem enquanto ajudam a salvar vidas. Nessa simulação, em ambiente seguro e controlado, o bombeiro Carvalho fica durante 9 minutos na zona de risco. E chega à exaustão. Não dá mais pra ele. Não dá mais pra ele. A temperatura dele teve picos de 39 graus e meio. Hora de hidratar o corpo. Ficar num nível de 39,5 ou mais, de uma forma consistente, por exemplo, meia hora, ela gera lesão irreversível e até possibilidade de algum evento fatal. E aí agora tomando um líquido, nós vamos ver que uma hidratação que inclusive a gente pode controlar. No futuro bem próximo será possível monitorar equipes inteiras no combate a incêndios. Cada soldado saberá o limite entre a vida e a morte no meio de uma missão. A alta temperatura nos faz perder até o senso de direção. Você não consegue desenvolver um trabalho, você se perde porque a sua temperatura está muito alta. E você tem uma equipe monitorando a sua temperatura fora do ambiente sinistrado e vai te informar, ó, chega, volta porque o risco que nós corremos é calculado. Os túneis de temperatura do cérebro agora também estão sendo usados no tratamento de vários tipos de câncer. Mais de 20 artigos científicos publicados nos Estados Unidos, na Alemanha e no Japão confirmam a cura de pelo menos 10 pacientes americanos na última década. Câncer de ovário, gastrointestinal, de pele, de mama e de pâncreas, o que matou Steve Jobs. Weighs 1.3 pounds. Só que para conseguir curar o câncer, a temperatura do corpo precisa chegar a um nível muito alto. O tratamento ainda é experimental. Os pacientes são colocados numa câmara climática quente, onde ocorre a indução da febre. Com o aumento da temperatura, o corpo humano estimula as próprias defesas e, nos casos já relatados, conseguiu vencer a doença. A febre é protetora, né? A única coisa é que nós não temos condições, ou não tínhamos até hoje, de utilizar a febre para nos proteger. A temperatura de cada doente chega a níveis perigosos, entre 41,5 e 41,8 graus. Antes da nova tecnologia, não havia como controlar a febre. O Dr. Mark explica. Seria como dirigir um carro em alta velocidade sem velocímetro. Agora, com o BTT, será possível controlar o aquecimento e o resfriamento do corpo na medida necessária ao tratamento. O termômetro do futuro ainda não está à venda. Aprovado nos Estados Unidos, ele deve chegar ao mercado em 1 ano. E a partir daí, nada será como antes. O Dr. Mark diz que a descoberta dos túneis de temperatura ainda fará muito mais pela humanidade. Esse é um começo para abrir, então, né, a genialidade de muitos outros, né, nesse sentido da preservação da vida e da diminuição do sofrimento humano.